Saudações fraternas, queridos irmãos e irmãs. Estamos agora continuando nosso estudo. Lucas capítulo 24, nós vamos dos versículos 13, se tudo der certo, até o 35. Vamos orar. Agradecemos, Senhor, este dia, a Tua presença conosco, rogando que Teu Espírito nos conduza em nosso estudo, para a Tua bênção sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Esse é um trecho, só temos ele em Lucas. Levou muita gente a pensar que talvez Lucas seja um dos companheiros desta história. Provavelmente não. Mas são dois discípulos que estão indo para Emaús. Nós vamos começar no versículo 13 do capítulo 24. Naquele mesmo dia, o primeiro dia da semana, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Temos que lembrar que todos esses acontecimentos acontecem no primeiro dia da semana, o primeiro dia da era da ressurreição. Como disse um famoso teólogo, a ressurreição de Jesus fez uma diferença ontológica na base do universo. Palavra desse tamanho para dizer que tudo vai ser diferente daqui para diante. Tudo muda. Nada será como antes à luz da ressurreição. Algo que Paulo vai elaborar muito bem no primeiro capítulo 15 do 1 Coríntios. A gente vive sob a influência completa de Jesus, o Cristo ressuscitado. Versículo 14 diz que eles iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Nesse domingo, esses dois discípulos caminhavam de Jerusalém a Emaús. Este caminhar lhes deu a oportunidade para conversarem e falavam do assunto mais importante que lhes afetava, sobre a prisão, condenação e morte de Jesus. Imaginem vocês, depois de terem investido tudo, deixado as suas vidas para seguirem Jesus, nada. O rompimento das expectativas, a perda total. O que vamos fazer agora? Agora tudo mudou, e para pior. Como voltar à velha vida sem Jesus? Eles sentiam a decepção de terem perdido todas as esperanças. Tinham, sim, motivos para conversarem. O versículo 15 diz: Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Presumimos que ele também vinha de Jerusalém, pelo menos na mesma direção. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Queridos, não é a única vez que isso acontece. O Jesus ressuscitado só é visto quando se revela. Não é uma desculpa que os cristãos dão, como dizem os ateus e os céticos. A fé é dom do Espírito Santo e, consequentemente, ele só pode nos revelar a presença de Jesus espiritualmente. Vamos ler aqui do 17 ao 24. Então lhes perguntou Jesus: Que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: Quais? E explicaram: O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, já é este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam.
É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Jesus abre a conversa com eles. O que vocês estão conversando? Parece óbvio que Jesus havia andado em silêncio ao lado deles por um tempo, ouvindo-os a conversa e a discussão. E aí, uma palavrinha simples, eles pararam entristecidos. Estava evidente pelo semblante deles, Jesus já sabia que estavam tristes e também sabiam o que eles não sabiam, o que eles não tinham razão nenhuma para estar tristes. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu. Há muita discussão sobre quem eram esses dois. O nome de um sabemos. Quem seria o outro? É interessante que o grego não pode ser forçado para dizer que são dois homens. Por isso, alguns dizem que era um casal retornando ao seu lar em Emaús. Talvez não. Outros vão mais ainda. Dizem que por ser um relato exclusivo de Lucas, que era o próprio Lucas que estava com Cleopas. Pergunta se eu sei. Não sei. Dá para imaginar. Mas a imaginação não é o propósito aqui. O que importa é o texto, o que ele nos conta. Esse Cleopas vai responder, és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Mais razão para pensarmos que Jesus ia na mesma direção que estes dois, tendo estado em Jerusalém? Jesus sabia muito bem o que acontecera nestes últimos dias. Provavelmente sorriu quando ouviu isso. E ele perguntou quais coisas. Jesus manobrou a conversa para ouvi-los, incentivando-os a revelar os seus corações. Ele sabe, mas quer ouvir deles. O que eles sabiam? Sabiam o nome de Jesus e de onde veio, sabiam que era profeta, sabiam que era poderoso em obras e palavras, sabiam que ele fora crucificado, sabiam que ele prometeu redimir Israel, sabiam que outros tinham dito que ele ressuscitara dos mortos. E aí eles falam essa frase, ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Eles tinham as expectativas de que Jesus seria a libertação do domínio romano. No mundo antigo, o redimir significava libertação como resultado de pagamento de um preço. Toda redenção tem preço. Era usado para a situação do prisioneiro de guerra. Também era usado para a alforria de um escravo. A gente não pode esquecer o conceito que Deus salva do pecado mediante um custo, um pagamento. Até acontecer o Calvário, ninguém saberia o tamanho do custo. Toda a economia de sacrifícios do Antigo Testamento olhava para frente para este custo. Não fomos comprados e redimidos com sangue de animais, mas com sangue do precioso Filho de Deus, livremente oferecido por nós. Para estes discípulos, a ficha iria cair aos poucos sobre este custo. Para eles, houve aquela mais amarga das decepções, o rompimento das expectativas. Eles só tinham os relatos dos outros, mas eram poucos, mulheres e alguns discípulos. O relato das mulheres, o que Pedro e João viram, mas não viram a Jesus. Ele ainda espera que creamos sem ver. Está lembrado o encontro com Tomé, que vai acontecer em João capítulo 20? Tomé, vem cá. Põe a mão aqui. Você creu porque viu? Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Estes não viram e não creram. Podemos nós crermos baseado no testemunho de testemunhas confiáveis? Podemos sim.
Eles falam que alguns foram, etc. E Jesus fala, versículo 25, ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Nécios. Pode ser traduzido por estúpidos, mas é forte demais. Tapados, diríamos hoje, lentos em chegar a crer. Crer em o quê? Os relatos das mulheres, os relatos de alguns discípulos que deveriam causar a lembrança que Jesus havia dito que tudo isso aconteceria, e o que os profetas disseram, pode nos causar estranheza que ninguém tivesse esperado que a ressurreição acontecesse. Ninguém lembrou e ficou no aguardo para o terceiro dia. Foi uma completa e estupenda surpresa para todos. Jesus vai chamar a atenção não somente destes dois, mas também dos demais antes do fim do dia. O que os profetas anunciaram o lado escuro da missão do Messias, seu sofrimento, a sua rejeição e morte, não deve ser esquecido. Daí a força das próximas palavras. Jesus fala, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Os profetas anunciaram o que Deus disse, não é o que eles mesmos disseram. Vejam Isaías 53, 3 a 5. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um que os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Outro trecho, Isaías 50, 5 a 7. O Senhor me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, não me retraí. Ofereci as costas aos que me feriam e as faces aos que arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam, porque o Senhor Deus me ajudou, pelo que não me senti envergonhado. Por isso fiz o meu rosto como um seixo, pedra dura, e sei que não serei envergonhado. Zacarias 12, 10. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. São alguns dos trechos, são muitos trechos. Os salmos estão cheios disso. Sem fazer a leitura, por razão do tempo aqui, lembro aos irmãos e às irmãs dos salmos 16, 116, 22, e 88. Mas vamos voltar aqui a essa conversa de Jesus com os dois discípulos. Se Deus disse que este lado escuro e trágico do sofrimento do Messias aconteceria, então tinha que acontecer. Convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. É o lado escuro e trágico caminha diretamente em direção à glória. E o texto diz 27, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Mais adiante, neste mesmo dia, veremos Jesus explicando as profecias sobre si na lei, nos profetas e nos salmos. Toda a Bíblia dos judeus, o nosso Antigo Testamento, deve ter sido um dos melhores estudos bíblicos já dado. Ele os ensinou aqui que a semente da mulher, o que o Messias era a semente da mulher, que o seu calcanhar foi ferido, que ele pisaria a cabeça de Satanás. A bênção de Abraão, Messias era a bênção de Abraão a todas as famílias. Ele ensinou que o Messias era o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque.
o varão que lutou com Jacó, o leão da tribo de Judá. O Messias era a voz vinda da sarça no Sinai, era o Cordeiro Pascal. O Messias era o capitão dos exércitos do Senhor perante Josué. Era o supremo remidor mencionado em Ruth. Era o filho de Davi, que era maior do que Davi. É o Salvador sofredor do Salmo 22, o bom pastor do Salmo 23, o Filho de Deus do Salmo 110, a sabedoria dos provérbios e o amante dos cantares de Salomão, o Salvador descrito nos profetas e o servo sofredor descrito em Isaías 53, e o príncipe Messias de Daniel, que estabeleceria um reino que não teria fim. Jesus explicando tudo o que falava sobre ele. Expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Era o método de Jesus aqui, expor as Escrituras. A palavra no grego diermeneu significa ficando perto do texto. Estes deveriam ter ficado surpresos com a maneira com que este estranho explicava em todas as Escrituras. Isso nos alerta ao fato de que toda a Bíblia aponta para Jesus e para a obra de salvação. O que ele diz é que em todas as Escrituras um propósito divino é trabalhado e executado, culminando na cruz. Tanto o pecado em todo o seu terrível efeito, quanto todo o amor de Deus é mostrado nas Escrituras do Antigo Testamento. 28 em diante, a 32. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já declina. Fica, Senhor, já se faz tarde. Bela canção. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Eles estão aproximando de Emaús, parecia que Jesus ia continuar a cidade. Se eles não o constrangessem, é possível que ele continuaria. Sem convite não teria ficado, eu acho. Provavelmente era o lar de um deles, ou dos dois. Porque é tarde, a hora normal de parar a viagem é essa. Ainda sem saber que era Jesus, queriam passar mais tempo com este homem, que lhes explicara tão bem o propósito das Escrituras. Jesus toma o pão na hora da refeição e diz as seguintes palavras. Todo judeu dizia a mesma coisa. Bendito sejais, ó Senhor, nosso Deus, Rei do Universo, que da terra fizeste brotar o pão. Todo judeu fazia isso ao comer. Era a primeira oração em cada refeição. Quando tomou o pão e o partiu e lhes deu, algo da maneira como os fez lembrar de Jesus. Não era uma ceia do Senhor, era uma simples refeição no fim do dia. Talvez viram os seus pulsos cravejados, não sabemos. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Novamente vemos que para reconhecer Jesus ressuscitado, tem que haver revelação. Jesus pode estar bem na sua frente, meu irmão, minha irmã, caminhando com vocês, sentado com vocês em cada refeição, mas se os seus olhos não forem abertos pela fé por obra do Espírito Santo, você não reconhecerá. Eis que estou convosco todos os dias, ele disse. Mas aqui ele desapareceu da presença deles. Quando seus olhos foram abertos e reconheceram que era Jesus, ele milagrosamente, sobrenaturalmente, desapareceu. Eles puderam despejar tudo que estava em seus corações.
Porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? As Escrituras expostas e discernidas por obra do Espírito Santo ainda fazem os nossos corações arderem hoje em dia. A palavra de Deus tem este poder. Como diz um velho hino, vem e inflama a viva chama em meu peito, ó Salvador. 33 a 35. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. A reação imediata era contarem aos discípulos: eles voltam para Jerusalém. Parece que eles não terminaram a refeição. Na mesma hora, significa imediatamente. Agora os argumentos que usaram com Jesus para constrangê-lo a ficar não servem para eles agora não. Já era tarde, mas eles vão voltar para Jerusalém. Lá encontraram os 11 e outros com eles. Estão reunidos. E o que encontram? O Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Eles então relatam o que aconteceu com eles e como ele se revelou no partir do pão. A gente vai parar aqui, mas na continuação veremos um ato contínuo. Jesus vai aparecer no meio deles, naquela mesma hora. Vai chamar a atenção, mas também vai começar o grande seminário de 40 dias que Jesus vai permanecer na terra antes da sua ascensão. Talvez o maior seminário que já houve, quando ele vai preparar um grupo para continuar a sua obra. Que a bênção de Deus esteja com vocês.